Fala galera, tudo beleza? Meus queridos e minhas queridas, vamos para mais um exercício. Bom, estamos na aula de número 15, né? Estamos trabalhando a construção da esfera com 3 pontos de fuga. Essa seria a terceira e última etapa. E a última de toda essa primeira sequência de aulas de construção dos sólidos, né? Trabalhamos com cubo, trabalhamos com pirâmide de base quadrada, trabalhamos com cone, né? Trabalhamos com cilindro e agora a etapa final, que é a esfera, né? Nessa minha sequência de aulas, a intenção é fazer com que vocês, alunos, tenham uma conscientização e entendimento total do que é a representação tridimensional, né, por linhas, nessa primeira etapa toda a construção dos sólidos básicos, e a gente conseguir associar a diversos temas, né, motivos aleatórios. Hoje são os exercícios dessa terceira parte, que é a representação com 2 pontos de fuga. Lembrando que sempre que vamos sempre que vamos iniciar a representação do sólido, nós trabalhamos com o sólido primeiro. A primeira forma mais completa de todas, a mais básica, né, completa de todas, é a forma cúbica. Por quê? Porque nela você tem a visão, você tem o entendimento da visão anterior, frontal, a visão posterior, que é essa aqui de trás, do fundo, a visão superior, que é essa aqui de cima, a visão inferior de baixo, e as laterais, né? Lado esquerdo, lado direito. Temos toda essa ideia de construção, e a partir daí a gente representa uma estrutura dentro dela para ter a ideia de como visualizar isso tudo a qualquer ângulo, né? Basta a gente começar a decidir que queremos movimentar essa estrutura. Aí eu criei essa pecinha, quer dizer, eu montei essa pecinha aqui, lembrando das aulas de Onias, lá na Escola de Belas Artes, meu querido professor Onias. Ele trabalhou essas argolas com os eixos para que fique fácil o entendimento do que seria a construção de uma esfera dentro de uma forma de um cubo. E seria nada mais do que juntar todos os quadrados, né, pegar 3 quadrados aqui principais, que seria esse quadrado frontal, um lateral e um superior, e encaixar todos no centro da forma, né? Eu ainda vou fazer isso aqui, eu não fiz não, mas ainda vou fazer aqui vou juntar uns palitos aqui para mostrar, porque ao redor desse círculo vermelho existe um quadrado, ao redor desse círculo azul também existe outro quadrado, e ao redor desse círculo verde também existe outro quadrado. Com esse entendimento claro, fica fácil a gente representar, né, e facilitar toda a construção aqui. Então, eu vou trabalhar esse primeiro exercício acima do nível do olhar, né? Vamos lá. Primeiro exercício da construção da esfera com 3 pontos de fuga, trabalhar acima do nível do olhar. Vou imaginar que existe ponto de fuga do lado esquerdo, ponto de fuga do lado direito, e que essa aqui é a minha linha do nível do olhar, e eu quero começar uma construção aqui. O primeiro passo é um ponto qualquer, para representar o quadrado inferior, né? Começa assim, quadrado inferior, linha auxiliar, prolongo essa linha, eu vou prolongar, imaginar que ela está indo para um ponto de fuga, vou prolongar ela, olha aí, prolongar do outro lado, aqui, e determinar agora uma outra distância. Eu quero que a distância seja essa daqui, tá bom. Aqui também é outra distância. Aqui também tá bom. E continuo a imaginar indo ao ponto de fuga e prolongando. Ó. Eu continuo a imaginar essas linhas indo ao ponto de fuga e prolongando. Ó. Mesma coisa do outro lado. Para que com isso eu consiga fechar um quadrado. Seria, acredito que assim. Imaginando indo para o ponto de fuga do outro lado. Seria algo assim. Aí. Tá bom. Então, eu tenho mais um ponto aqui. Agora eu vou achar o centro desse quadrado que se formou aqui. Ó. Vou até escurecer um pouco ele aqui, porque ficou muito clarinho. Esse quadrado, porque a construção é um cubo com 3 pontos de fuga. Então começamos com um ponto, um vértice, que é o vértice que está ou mais próximo ou mais distante da gente. Nesse caso aqui foi mais distante, eu comecei. E vou trabalhar a construção da forma cúbica primeiro, para depois a estrutura da esfera. Vou achar o centro desse quadrado, quem está acompanhando as aulas,
já sabe o processo. Eu vou tentando explicar aqui de maneira mais dinâmica e rápida, mas eu aconselho a seguir as aulas para lembrar e ver e entender o que é que eu estou fazendo aqui agora. Uma perpendicular à linha do nível do olhar, e nessa linha eu encontro o eixo para a construção do ponto de fuga superior, que é o ponto de fuga que vai estar lá em cima, é o que vai me dar a representação real do que seria isso aqui. Né? Existem 3 possibilidades de representar a perspectiva. A perspectiva paralela é um ponto de fuga só, você vê uma face em verdadeira grandeza, por isso é chamada paralela, porque ela está paralela à nossa visão. Perspectiva oblíqua, você trabalha 2 pontos de fuga, então você tem ponto de fuga para distorcer todas as formas, todas as arestas, né, que vão regir deste lado para o lado esquerdo, um ponto, para o lado direito, outro ponto, e na altura não existe. Essa perspectiva é chamada oblíqua, porque a peça sempre estará oblíqua à nossa visão, né? Sempre estará de quina, sempre em perspectiva, sempre inclinada. Perspectiva aérea, chamam de aérea, entre aspas, eu chamo de perspectiva real, porque é como realmente observamos as formas, a perspectiva de 3 pontos de fuga. Um ponto de fuga para a direita, um para a esquerda, um para baixo, ou para cima, ou para os dois lados, que aí começa a entrar aquela ideia de usar 4 pontos de fuga, ou 5 pontos de fuga, ou até, quem sabe, 6 pontos de fuga, que seria o entendimento real de tudo, mas isso é uma loucura às vezes na minha mente, eu não sei se é. Então vou imaginar agora esses vértices indo em direção a um ponto que está lá embaixo, né, está distorcendo dessa forma, eles vão fechando como se tivesse um ponto de fuga lá nessa linha, né, nesse eixo. E eu vou determinar a altura que eu quero. Ó. Eu quero a altura de 10 centímetros, eu acho que é bom 10 centímetros. Estamos só trabalhando sempre com 10. Esse espaço ficou menor, então para mim já funcionou. Se ficou menor, aqui em cima, talvez um pouco menos, 8, não sei, 9, vou trabalhar com 9 para ver. Então nessa primeira aresta aqui mais próxima de mim, vou trabalhar com 9 centímetros, e as outras agora eu vou ter que imaginar indo em direção ao ponto de fuga. Ó. Se está fechando no ponto de fuga, então, deixa eu escurecer um pouco mais, pronto. Aqui eu já fechei um quadrado, mais um quadrado, né? Eu tinha um inferior, agora tem um lateral. E o outro quadrado do outro lado aqui, ó. Vou imaginar ele indo ao ponto de fuga também. E com isso eu fecho mais um quadrado. Vou ligar esses pontos, imaginar eles indo em direção também ao ponto de fuga, né? Precisa distorcer essa parte. E o outro lado a mesma coisa. Provavelmente ele deve coincidir nesse ponto, não sei se vai coincidir. Nesse aqui de trás, ó, não vai coincidir, porque eu acho que eu deveria descer um pouquinho mais aqui, essa. Que seria mais ou menos aqui. Então, entre esse e esse, eu vou imaginar que seria aqui no meio, né? Então, eu vou imaginar que essa linha aqui, eu fazendo de conta que eu acertei, essa linha seria aqui, porque para acertar isso aqui, galera, eu preciso realmente ter todas as certezas e trabalhar com muito cuidado, porque às vezes um ponto que você coloca, uma régua que não fica exatamente no lugar, né, o desgaste da mina do lápis, isso já conta como uma fora do lugar, fora do centro, e pode repercutir e inevitavelmente você acabar errando esses pontos, né? Então eu vou fazer de conta que eu estou acertando e que isso aqui seria os pontos. Agora é hora de representar as 3 faces, né, os 3 quadrados no centro dessa estrutura. Primeiro passo aqui, eu vou pegar qualquer face dessas duas aqui que estão laterais à minha visão e vou achar o centro para construir um quadrado horizontal que vai atravessar esse cubo ao meio, como se eu pegasse o quadrado superior e arrastasse ele até o centro aqui. E com isso eu vou ter a representação do primeiro quadrado para construir a primeira elipse. Imagina aí, no ponto de fuga aqui, ó. Eu tenho um ponto aqui e outro aqui. Mas tá meio doido isso aí. Acho que seria aqui assim. Não gostei dessa inclinação. Aqui já seria melhor. Gostei, mas apago essa que eu errei. Não ficou tão distorcido. Aqui eu gostei. E vou ligar para o outro lado, ó. Imaginando ir no ponto de fuga do outro lado. Então acredito que seja mais ou menos isso aqui. Gostei. E agora eu vou ligar esse ponto ao ponto de fuga do lado de cá. Ele vai ter que coincidir algum ponto aqui, né, junto com a outra. Então eu vou imaginar que seria, vamos supor, se fosse isso aqui. E do outro lado a mesma coisinha no ponto de fuga. Eu achei que ficou bom.
Ficou bom. Aqui eu tenho um quadrado já. Esse quadrado aqui do centro, eu posso dizer que ele é o quadrado que vai conter os dois eixos horizontais, né? Que seria o eixo vermelho e o azul. Aí, o que eu vou representar, eu tô pensando aqui, ainda acho que eu vou fazer uma cabeça de um personagem que eu tenho aqui. Acho que vai ser interessante. Eu tenho que decidir se, como eu tô fazendo desde o início, sendo aqui o centro, mas pode mudar, não tem problema nenhum. Eu tô fazendo de conta que sempre o centro do que eu vou representar, o eixo azul, é esse centro. E vamos supor, um exemplo, se fosse um rosto. Aqui seria o centro do rosto, e aqui as orelhas, né? Marcação entre as orelhas. Né, esse eixo vermelho horizontal. Mas tanto faz, eu vou fazer de conta que o azul está do lado de cá. Né? Eu vou tentar representar agora do lado de cá ou do lado de lá? Do lado de lá, pronto, o azul está do lado de cá. Eu lembro que eu fiz um crânio do lado de cá, fazer agora uma cabeça do lado de lá. Já que é uma cabeça de um personagem, vou tentar representar do lado de lá. Então, vou achar o centro aqui também. Por que eu vou achar o centro aqui? Já para representar os eixos. Se eu achar o centro aqui de trás, ó, desse quadrado aqui de trás, eu tocou aqui. Provavelmente quando eu ligar o outro ponto aqui, ele vai tocar ali também, olha lá. Chegou bem próximo, ele tem que tocar aqui, beleza. E esse daqui do outro lado, a mesma coisa, ó. Se eu ligar aqui, tocou aqui, provavelmente esse aqui tem que coincidir. Aí. Quase, quase. Mas é isso, então aqui eu tenho já eixo vermelho e o azul. O azul eu quero que seja esse aqui, né, o centro do rosto, quero que seja do lado de cá. Então, isso aqui para mim é visível. Isso aqui para mim não está visível, mas é o final do eixo lá atrás, ó. E eu posso fazer uma linha aqui, ó. E essa linha é o eixo passando no centro da peça. Se eu ligar os vértices do quadrado do meio aqui, ó, tem que coincidir aqui no meio eles. Bem no centro. Aqui e aqui. Olha aí. Tá ótimo. Maravilha. Coincidiu. E o vermelho seria esse outro aqui, ó, que vai desse ponto. Aqui está atrás, eu não vejo, isso aqui está do outro lado. Esse aqui da frente, está aqui na minha frente. Eu vejo esse. Aqui toda hora eu fico riscando aqui, tem alguma coisa aqui atrapalhando, mas enfim. E aí quando eu ligar o centro aqui, ó, prolongar, eu já tenho atravessado aqui mais um eixo. Que é o eixo vermelho, né? Já que vai ser uma cabeça aqui, eu quero que seja o centro aqui e as orelhas. Eixo vertical é o eixo verde. Vou achar o centro, ligando os quadrados, né, os vértices do quadrado superior e os vértices do quadrado inferior e ligar o centro dos dois quadrados. Seria esse ponto, vai ter que coincidir com esse e aqui embaixo. Vai ter que coincidir aqui com esse ponto aqui. Aí, ele tem que tocar no eixo. Chegou bem perto. Tá bom. Para quem tá fazendo sem a certeza do material técnico, né, a precisão exata, tá ótimo. Então, essa representação aí é o equivalente a mais ou menos algo parecido com. Deixa eu ver, tá para cima, né, acima do nível do olhar. Deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Acima do nível do olhar, então eu teria algo parecido com isso aí, ó. Aí, galera. Mais ou menos isso. É mais ou menos essa representação que eu tô fazendo aqui agora. É como se o rosto estivesse voltado para cima, que é o centro, apontado para o lado direito, e aqui eu vejo a lateral do rosto, né? O topo da cabeça, é uma área que eu não vou ver, e a parte inferior provavelmente eu vou ver. Essa é a construção. Então vamos lá. Primeiro círculo. Vou imaginar essa metade aqui dividindo em 3 partes, né? Iguais, a metade da linha diagonal. Coloca um pouquinho para fora. E essa medida, deixa eu ver aqui. Se a curva tá, acho que é um pouquinho só mais para trás, né? Imaginar aqui dividindo em 3 partes, colocar um pouquinho para fora, porque esse pouquinho eu nunca calculo exato, né? Mas eu acredito que aqui tá bom. É uma boa medida. Projeto, imagina ele no ponto de fuga, prolongando aqui, ó. Abrir um pouquinho aqui. Imagina ele indo pro ponto de fuga do outro lado, vai fechar aqui. Imagina ele subindo aqui ponto de fuga e abrindo um pouquinho mais. Eu já tenho condições de representar, ó, essa primeira elipse aqui, que é a vermelha. Essa que está horizontal, né? Eu estou sempre representando ela com a cor vermelha, mas não é também uma obrigação, hein, galera? Isso aqui é somente a maneira como eu estou representando aqui, mas não é obrigação. Se quiser usar outra cor, fique à vontade, não tem problema nenhum. O importante é o entendimento. Precisamos entender isso aqui. Então vamos lá.
Pronto, tem uma elipse já, elipse vermelha. Quero fazer agora os outros dois quadrados. Tem um quadrado aqui, então essas linhas vão estar sempre indo em direção a um ponto de fuga. Eu tenho que imaginar isso, né? Tenho que imaginar essa distorção. Do outro lado, a mesma coisa aqui. Eu tenho que imaginar essa distorção indo em direção ao ponto de fuga. Então, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui, ponto aqui. Vou fechar do outro lado, né? Imaginar vindo para cá, ó. Então, ou seja, vai para o centro e prolonga. Imaginar ele dividindo aqui no meio, ó. Aqui e aqui embaixo. Imagina indo para o centro e prolongando. Vou achar o centro desse quadrado aqui embaixo. Quando eu ligar, eles devem coincidir esse ponto com esse aqui, ó. Quase, chegou perto. Já é um quadrado aqui, ó. Já posso achar esse centro, que seria a representação do círculo azul. Aqui, ó, ligo os vértices. Tá bem clarinho aqui, não falei bem clarinho. Eu não tenho problema em embolar aqui o desenho, até porque eu vou usar outra folha, né? Vou escurecer um pouquinho mais para vocês enxergarem ele. Isso aqui é pontilhado, que a gente não vê. E aqui embaixo é visível, porque a peça está acima do nível do olhar. E aqui está pontilhado. Oh, achei o centro, divido em 3 partes, levando em consideração a perspectiva que o primeiro pedaço sempre será um pouco menor do que o segundo, que é um pouco menor que o terceiro, e jogar aquela medida para fora, né? Colocando aqui para fora, eu vou imaginar que a curva seria isso aqui, ó. Está uma boa representação de curva. Gostei. Tá ruim não. Eu vou pegar esse ponto e imaginar ele indo ao ponto de fuga lá de cima, porque tudo que está vindo aqui para cima tem uma tendência a ir fechando nesse eixo aqui, ó. Então, galera, nesse momento aí vocês vão perceber que o áudio mudou porque eu esqueci de colocar para carregar o microfone, né? Mas acontece, foi um problema, mas vamos lá. Aí eu tô levando as linhas em direção ao ponto de fuga aí, que é o ponto de fuga superior. E a gente tem que ter essa sensação de que as linhas vão distorcendo para esse ponto, não podem ir paralelo à linha vertical. E aí eu já encontrei, né, os pontos necessários para representar essa argola frontal aí, que é a argola azul, que é essa elipse azul, né, que é um círculo, na verdade, em verdadeira grandeza, porém, quando visto em perspectiva, se transforma numa elipse. E aí eu estou representando ele. Provavelmente eu estava achando legal esse daí. Eu acho que o que eu não achei legal foi o verde, mas vamos lá. Então, tá aí a representação. Lembrando que uma parte dessa aí vai estar preenchida e outra vai estar pontilhada, né, a parte de trás. E aí eu já estou dando seguimento a encontrar o outro quadrado, que é o quadrado que está na vertical, porém de frente, em paralelo ao lado direito, né, da construção, para poder representar o círculo verde. E aí eu estou encontrando as arestas, né, inferior e superiores, imaginando esses pontos aí que estão na frente, indo em direção ao ponto de fuga do lado direito. Eles se encontram, esses 3 pontos aí, que seria os pontos representando esse quadrado que divide no meio essa peça. E aí eu estou tentando dar uma ajustada também. Eu até expliquei nesse momento aí que não estava acertando porque as linhas, né, o material técnico que eu estou usando é de maneira bem artística, então não está tendo tanta precisão. De vez em quando acontece um erro, até um detalhe que você coloca fora do lugar, o lápis, você acaba errando o ângulo e aí não dá para fazer corretamente. Mas enfim, aí eu achei o centro ligando as diagonais, né? E a partir desse... Tá meio embolado, eu lembro que eu falei isso, tá meio embolado aí, mas a gente tem que aprender a se acostumar a ver esse embolado aí para entender o que tá fazendo, né? E aí eu tô dividindo essa metade de linha em diagonal em 3 partes iguais, colocando um pouco para fora, para achar essa linha aí, né? Aquele macetezinho para achar o ponto na diagonal para representar o círculo, ou o círculo em perspectiva. Ligo ele ao ponto de fuga, prolongo, né, porque ele tem que estar em distorção, acho ele ali embaixo, e esse aí de baixo eu estou ligando ao ponto de fuga do lado direito para encontrar ele do outro lado ali, e com isso eu ter a representação da última elipse. Se bem que eu errei aí, vejam que eu errei a direção da diagonal, eu lembro que eu me corrigi, coloquei a diagonal para baixo aí mais uma vez com esse ponto embaixo, liguei ele ao ponto superior, é o terceiro ponto, achei o ponto lá em cima e vou representar o círculo em perspectiva. Esse círculo aí ficou realmente assim, muito qual é a palavra certa? Ficou bem oval, eu não gostei dele, sinceramente eu não gostei,
Vocês vão perceber no final. Não dá para ouvir porque o microfone acabou, mas eu não fiquei nem um pouco contente com essa representação, mas o entendimento é importante, né? Então, quando eu terminei de fazer esse círculo aí, que é esse que eu estou representando, eu deixei claro dizendo a vocês, gente, mesmo que vocês errem, é importante é que vocês estão treinando até agora e o entendimento tem que ficar firme na mente aí, né? E até eu entendo que não ficou tão legal também, eu até explico no final, porque a medida do cubo, né? Essas medidas largura, profundidade e altura, para que a esfera seja perfeita, elas devem ser exatas. Exatas como a distorção tem que estar coerente. Se a minha linha que está mais próxima de mim, que é a linha vertical aí, essa que está subindo para o ponto lá em cima, a distorção for menor do que as outras, ela tem que ter uma medida realmente maior. Só que não está acontecendo, né? Aí quando eu faço esse desenho aí, no final fica parecendo uma bola de futebol americano, assim, sabe aquela bola assim, bem tortinha? Mas o importante é a entendimento. E depois disso daí, que é legal que eu vou pegar um dos action figures que estão aqui comigo no estúdio, e aí eu represento a forma, eu acerto o desenho, olha lá, não tá tão bonito essa esfera, não tá tão legal, mas pelo menos é o que eu digo a vocês, né? O entendimento é que tem que tá bem. Se vocês estão fazendo até agora, e essa é a última aula da estrutura da forma esférica, eu acho que vocês estão entendendo tudo. Tudo que eu estou fazendo, é mesmo com essa bola torta, essa esfera aí meio inclinada, vocês estão entendendo o que é preciso, né? E eu estou representando o ângulo com o esquema das argolas, para vocês terem uma ideia do que aconteceu aí, que eu estou levando o eixo frontal azul aí um pouco para cima, né? Tem um lateral e o outro vertical. E aí eu estou... vou fazer o desenho, né? Por cima agora, peguei um papel. Aí eu vou fazer o desenho já de maneira mais correta. Porque aí eu lembro que eu disse isso aí. Isso aí tem que ficar claro para vocês. Uma esfera sempre será uma esfera independente da distorção dela ou do ponto em que ela se encontra a sua visão. Sempre vai ser um círculo. O formato final da representação de uma esfera sempre será um círculo perfeito. Então, não esqueçam disso, que por mais que vocês errem aí na construção do exercício, pelo menos vocês estão entendendo o que é a estrutura dela. Eu estou representando os eixos. Esse é um macete muito legal aí, ó, que pena que o áudio não foi, mas eu vou explicar agora mais uma vez, que é o macete do final dos eixos, né? Como eu consigo representar a curva, olha lá, ó, essa curva que eu faço em cima é a mesma curva que vai estar embaixo, porque ela toca nos finais dos eixos aí opostos. Então eu tenho esses dois aí, esses três que estão na minha frente e três que estão do outro lado. Então eu represento o que está na frente, vou lá atrás, eu represento o pontilhado que está do outro lado, e a curva tem que ser a mesma ao contrário. Se vocês analisarem, sempre será uma curva ao contrário. Mas eu vou fazer muito isso aí com vocês quando começar a partir da próxima aula, né? A partir da próxima sequência de aulas, que são as aulas da ausência e incidência de luz. Vamos começar a entender como dar volume a essas formas. Então a gente vai fazer isso aí. Mas foi bom que aí já foi uma maneira de vocês visualizarem como é o esquema para você fazer sem precisar de tanta precisão mesmo com material técnico, né? Então a representação, olha a diferença que tá. Era para ser isso e ficou aquela bola de beisebol, aquela bola de futebol americano ali, mas vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei um Sapien, que é esse boneco aí da Mesco, na escala 1/4, quem gosta de action figures está entendendo o que eu tô falando, e eu pensei nele porque, tipo assim, é uma forma que não é muito normal de a gente ver, mas a ideia é eu tentar associar a esfera, a cabeça dele a essa representação. Então, aí eu vou mostrar a vocês que o ponto frontal seria esse ponto daí da frente do eixo azul, né? Tô tentando inclinar mais ou menos aí, explicando também que essa não é uma aula de como representar a cabeça de Sapien, né? Que é o braço direito de Hellboy, não é isso, é só mais uma maneira de fazer com que vocês entendam que a construção da forma esférica vai ajudar para N representações de N motivos também, né? E aí o que eu faço? O ponto central é o centro da testa dele, eu tô tentando imaginar isso, né? Eu vou largar ele ali do lado, ali na verdade, para desenhar. Eu deixo ele no canto para ficar mais fácil vocês verem. E aí eu vou representar as linhas auxiliares, vou imaginar mais ou menos onde é que fica a posição do olho, dos olhos, na verdade. Veja que o outro está em perspectiva, eu não posso representar ele inteiro, porque ele está correndo pelo corpo ali do anel da esfera.
Então eu não vejo ele completo, então aí tem um lugar onde fica a narina, marquei mais ou menos onde seria a boca e o queixo. Chanfrei esse canto aí do rosto, porque ninguém tem a cabeça tão redonda assim, mas ainda mais Sapien, que é um personagem que é tipo meio anfíbio, né? É um híbrido de humano com anfíbio, então ele não tem essa forma tão circular, ele é meio esguio mesmo, parece um girino, sei lá. Então aí eu vou dar uma reforçada no olho, né? A marcação aí dessa estrutura óssea aí que ele tem na cabeça, umas manchas do lado do rosto, aí a marcação do nariz, tentando sempre levar em consideração as curvas que a esfera me proporcionou com esse ângulo que a gente representou aí, né? Que foi acima do nível do olhar. Então a cabeça vai ficar realmente inclinada para cima. Aí eu tô marcando a boca. É só um exercício, né? Não é um desenho lindo e maravilhoso do Sapien, mas é uma maneira de vocês entenderem que uma vez exercitando as formas básicas, as formas geométricas básicas, né? Entendendo a construção delas, como posicionar e representar de qualquer maneira, é possível associar qualquer coisa que a gente queira representar. Isso faz com que o desenho se torne fácil, né? Representar alguma coisa vai se tornar fácil para você, para qualquer pessoa que esteja treinando, né? Aí eu estou dando uma melhorada na forma anatômica da estrutura óssea dele, porque existe essa estrutura aí, né? Da cavidade orbitária, que são os olhos, né? Onde ficam os olhos. E aí estou dando uma escurecida, dando uma melhorada no desenho, né? Só para dar uma reforçada. E eu só vou dar um acabamento nele e deixar ele um pouquinho mais bonitinho. E dar uma sombreada, né? Explicando mais uma vez que essa não é uma aula para ensinar vocês a desenhar o Sapien, né? Mas tá aí a representação, tentando ajustar um pouco as linhas, né? Acertar aí a mandíbula dele aí, essa musculatura do zigomático também, né? Que é a bochecha, dando mais uma escurecida aí nessas manchas, que isso é acabamento, né? Isso aí, na verdade, o importante aí até eu já fiz, que foi ajustar o que tem na representação da cabeça dele, que seria olho, nariz, boca e essas guelras nas laterais, para a representação e a distorção e inclinação da esfera que eu trabalhei com vocês aí, nesse exercício de esfera com 3 pontos de fuga acima do nível do olhar. Aí eu peguei ele mais uma vez aí e disse assim, ó, vou largar ele aqui no canto sem olhar para ele e vou tentar imaginar, já que eu já fiz esse desenho, já me familiarizei com a associação da esfera com esse rosto, eu tentei fazer um desenho rápido, só mais um rápido, olhando de cima para baixo, olhando ele com o rosto como se estivesse inclinado para baixo. Então eu já sei mais ou menos onde fica olho, nariz e boca e vou associando, sem precisar usar referência. Claro, não vai ficar tão legal quanto esse primeiro aí que eu estava olhando o desenho, mas percebam que fica fácil para mim representar, uma vez que eu já tenha essa noção de estruturamento das linhas de construção, né, da forma esférica com a representação do Sapien. Mas é isso, a aula já está para acabar mesmo aí. Eu agradeço a vocês mais uma vez, olha lá, colocando olho, nariz, mais ou menos no lugar, né? Isso sem olhar lá que o boneco está deitado ali, eu deixei o boneco ali deitado para eu não ficar olhando para ele, para que eu consiga, tipo, pensar no que fazer e fazer para vocês verem que é possível representar. E olha que eu não ando desenhando Sapien, na verdade, eu acredito que eu nunca tenha feito desenho dele. Foi só mesmo para usar como esquema aqui, porque estava aqui do meu lado, e eu peguei ele para usar como esquema aqui. Uma peça fácil até de manipular, porque ela é toda de plástico mesmo, então levinha. Então, tirei ela aqui da prateleira e usei. Viu? Então é isso aí, tentei fazer aí umas linhas, uma sombra de leve. Não finalizei nenhum dos dois. E eu ainda disse assim, eu vou tentar fazer mais um aqui para na hora que eu tirar a foto para a capa do vídeo do YouTube eu colocar mais uma visão. E eu acabei fazendo até mais um desenho, e na hora agora de editar que eu vi que o áudio não foi, então vocês vão ver mais um desenho em cima. Mas é isso, obrigado a todo mundo aí pela atenção mais uma vez. Olha aí a marcação como ficou mais bonitinho. Veja que eu não estou olhando, estou conseguindo representar, né? Então é isso. Obrigado a vocês aí que estão prestando atenção aí, assistindo os vídeos. Quem gostou, curte, comenta e compartilha. Quem souber de alguém que gosta de desenhar e queira aulas de graça aí, é só indicar, beleza? Obrigado a todos mais uma vez, um tchau aí do Sapien. Até logo, tchau, tchau, até a próxima.